paz do Senhor Jesus a todos. Estaremos dando início nesta manhã a mais uma live da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Rua Operária, filial do campo de Marechal Hermes, do Ministério de Madureira. Igreja esta que é dirigida pelo nosso pastor local, pastor Rosinaldo, este grande homem de Deus, que desde já eu quero manifestar minha gratidão, meu agradecimento a ele por ter confiado a mim a superintendência da Escola Bíblica Dominical, bem como confiar que eu transmita, via internet uma aula que será vista não apenas pelos membros da nossa igreja, mas potencialmente por toda e qualquer pessoa que puder acessar o YouTube e o Facebook. Eu quero convidar você agora, onde você estiver, seja no celular, ou em qualquer outro lugar que você esteja, a curvar sua cabeça e orar comigo agora, para que Deus venha se fazer presente e que esta palavra alcance os nossos corações. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que está vivo, Senhor, e que reina em nossas vidas. Eu quero agora, Senhor, pedir a Ti, suplicar, rogar, que o Senhor venha revelar-se a nós por meio da Sua santa palavra, porque temos sede de Ti, Deus, e anelamos com os nossos corações de ouvir e guardar a Sua palavra, Senhor, para não pecar contra Ti. Vem, Senhor, ao encontro da necessidade dos Teus filhos, que Tu bem sabes qual é, e usa-me, segundo, Senhor, a Tua boa mão, segundo, Senhor, o Teu querer, para a glória e para a honra do Teu nome. Assim eu te peço, ser com os Teus filhos agora, com cada um que está agora, Senhor, assistindo, com outros que ainda irão assistir, e que a Tua palavra, Senhor, venha ficar, Senhor, retida em nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estaremos abordando agora, já a nossa quinta lição desse trimestre que está em curso, nossa lição de número 5, cujo título é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Eu vou ler mais uma vez o título para a gente não ter dúvida quanto à lição. Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Esse título está baseado num salmo muito conhecido por todos nós, que é o salmo de número 46, que começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e que não temeremos, ainda que as circunstâncias, ainda que a situação se mostre adversa, nós não temeremos, confiaremos no Senhor como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Então eu ouso dizer, sem medo de errar, que este tema não poderia ter um tema mais propício, um tema mais pertinente do que esse para nós discorrermos no atual cenário que nós temos vivido. Eu queria já pedir a você que, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no texto base, que, como eu já disse, se encontra no Salmo de número 46. E estaremos lendo porque muitos não possuem a revista. Alguns pegaram a revista conosco, mas ainda tem muitos por pegar a revista da Escola Bíblica Dominical. Então você pode acompanhar com a sua Bíblia no Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã.
As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Baseado no texto que nós lemos, comentarista da nossa revista, ele intitulou o primeiro tópico da nossa lição da seguinte forma: a ação do Senhor e a fragilidade humana. Se você tiver a sua revista, acompanhe comigo. E a gente vê que ele fala da ação de Deus. E que ação é essa? A ação de ser o nosso socorro, a ação de ser o nosso refúgio, como já falamos. E ele traça um paralelo entre a ação de Deus e a fragilidade humana, a fragilidade da nossa vida. Eu acho que mais do que nunca nós temos visto isso de uma forma patente, de uma forma muito evidente, está sendo colocada diante dos nossos olhos a fragilidade da vida humana. Temos visto um vírus que tem sido devastador, que tem afligido, independente de raça, independente de status econômico, independente de situação social, independente de credo, tem atingido a vida das pessoas de uma forma muito terrível. E tem nos mostrado, nesses dias, o quão frágil é a vida humana, como diz o tópico número 1, como diz esse título. E se nós pararmos para observar, muitas pessoas não deram ou ainda não dão a devida atenção a esse vírus, porque é um micro-organismo, um organismo tão pequeno, tão minúsculo, que é invisível às vistas humanas, e por ser um inimigo invisível, muitos às vezes não dão a devida atenção, muitos às vezes não atentam para o perigo que ele oferece. E dito isto, eu quero abrir um parêntese aqui para traçar um paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual dentro dessa menção que fizemos aqui. Para dizer que, na maioria das vezes, as derrotas que temos ao longo da nossa vida espiritual, as quedas que nos acometem durante a nossa trajetória de vida espiritual, na maioria das vezes, não é consequência de uma grande pedra de tropeço que se apresenta no nosso caminho. Muito pelo contrário. Com esse paralelo que eu tracei, eu quero dizer aqui que, geralmente, na maioria das vezes, o que nos faz tropeçar, o que nos faz cair, o que nos faz ficar prostrados no mundo espiritual, são laços sutis, armadilhas que aos nossos olhos, com os olhos carnais, muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. É tal como o coronavírus. Me permita fazer esse paralelo aqui, que muitas das vezes não dão importância às determinadas pedrinhas de tropeço que aparecem no caminho. Com certeza, se você vir uma pedra grande, você vai desviar dela. Dificilmente você vai tropeçar numa pedra muito grande. Então, logo, são as pequenas pedras que muitas das vezes as pessoas
não dão a importância devida. Né? Traduzindo o que eu quero dizer para você aqui, né? Parafraseando, para que você possa entender melhor, são aquelas situações nas quais as pessoas às vezes relativizam tudo e dizem: isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver, mesmo às vezes sabendo que não convém, que não é algo certo. Às vezes a pessoa chega a ponderar e dizer: mas não é nada tão grave, o Senhor, né, vai relevar, Deus vai perdoar. E são essas pequenas coisas que às vezes nós não damos a devida atenção, o devido valor, né, para resguardar nossa vida espiritual. São os inimigos aparentemente invisíveis que acabam por nos derrubar, que acabam por trazer a ruína nas nossas vidas. Porque a queda, para ela acontecer, na maioria das vezes ela não acontece do dia para a noite. Ela é um processo, né, que vai acontecendo diuturnamente, paulatinamente nas nossas vidas. É por isso que em Provérbios, no capítulo 4, no versículo de número 23 e 24, diz assim: sobre tudo que o homem deve guardar, guarde as saídas do teu coração, porque são das saídas do teu coração, né, que procedem à vida. Quando nós relativizamos tudo, que tudo não tem nada a ver, Deus vai ponderar, Deus vai relevar, Deus vai perdoar, e começamos a relativizar, nada tem problema, podemos fazer de tudo. É como se o inimigo fosse colocando um dia após o outro um tijolinho na porta do nosso coração, nas saídas do nosso coração, e quando formos dar conta, se não estivermos atentos, se não estivermos, né, preocupados com a nossa vida espiritual, chegará um momento que o nosso coração estará fechado, que estaremos com o coração de pedra e o Espírito Santo já não encontrará mais espaço para agir, já não sentiremos mais a graça e a presença de Deus sobre nós, né, porque estaremos com o nosso coração lacrado. Mas que a graça do Senhor esteja sobre mim, que a graça do Senhor esteja sobre a minha, a tua vida, para que venhamos viver, né, uma vida diante do altar do Senhor, onde Deus seja de fato o nosso socorro, seja o Senhor que seja o guarda e o guia das nossas vidas, o guia de Israel. Nós lutamos no mundo espiritual uma guerra invisível. Precisamos estar, né, com a nossa vida pautada num Deus invisível. Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Ele nos livrará da peste perniciosa. Ele estará conosco, nos guardando em cada situação. E não permitirá que tropecemos. E ainda que venhamos a cair, não ficaremos prostrados. E ainda que viermos a pisar na serpente, no leão, nenhum dano nos alcançará, porque o Senhor é o guarda de Israel sobre nós. Não é um momento para nós ficarmos atemorizados, independente das circunstâncias, que eu sei que são severas, mas se nós temos a fé no Deus invisível, se o Deus de Jacó é de fato o nosso refúgio, se Ele é a nossa fortaleza, se Ele é o nosso socorro bem presente, nós poderemos dizer, como o salmista do Salmo 46, no versículos 2 e 3, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes que estejam ali no meio daquele mar se abalem pela sua braveza, ou seja, pela braveza das águas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso é algo maravilhoso, isso é algo extraordinário. Essa cidade, que no contexto físico é Jerusalém, mas que no contexto espiritual somos eu e você, é a cidade que precisa ser alegrada, e está sendo, eu creio já, por meio desta palavra, está sendo alegrada por Deus, pelos giz do Espírito Santo, que nesta hora eu profetizo que já está invadindo o seu lar, que já está invadindo a tua casa, aonde houver uma depressão, aonde houver uma raiz de amargura, aonde houver uma síndrome do pânico, aonde houver uma angústia, eu profetizo em nome de Jesus que esse rio vai adentrar agora na sua vida, vai adentrar no seu coração. Você quer a cidade onde Deus mora, você quer a cidade onde Deus habita, e vai alegrar
esta cidade, vai alegrar a tua vida. Eu profetizo agora alegria, eu profetizo agora a graça de Deus, porque o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, independente das circunstâncias. Não vamos ficar paralisados, cheios de medo, mas muito pelo contrário. Vamos crer no Deus invisível. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Se eu for viver por vista, eu vou fazer como aquelas pessoas imprudentes estão fazendo, que por não ver o coronavírus, ou o vírus, chamado coronavírus, estão nem aí para a enfermidade, nem para uma doença muito grave. Se nós pudéssemos contemplar um mundo espiritual, o quanto ele é real, o quanto ele nos cerca em volta, a palavra de Deus nos diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, como um leão, buscando a que ele possa tragar. Se Deus pudesse abrir os seus olhos, para que você enxergasse não apenas a maldade do mundo espiritual, as hostes da maldade, mas também para que você pudesse enxergar nesta manhã, assim como Deus fez com Geazi. Deus abriu os olhos de Geazi e ele pôde contemplar que maior era o exército que estava com ele do que a multidão que ele estava temendo. Porque tem pessoas que estão vivendo não pelas vistas do Deus invisível, mas estão vivendo pelas vistas carnais. E eu quero te dizer que Ele é o Deus invisível, mas que nós podemos sentir a sua presença. Eu sinto a presença dele aqui agora. Eu sinto a graça dele sobre a minha vida para te dizer isso. Mas para encerrar esse tópico aqui, eu quero complementar dizendo, trazendo uma reflexão para nós pensarmos, para nós ponderarmos juntos, que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, mas como imagem e semelhança de Deus que somos, Deus espera que eu e você também sejamos um refúgio, um esteio, uma coluna para os necessitados, para que eles possam olhar para nós, para que eles vejam Deus nas nossas vidas e que possam buscar socorro e ajuda. É interessante que algumas pessoas, dentro do que nós estamos falando aqui, chegam a dizer: não devemos falar dos nossos problemas para ninguém, não devemos falar das nossas dificuldades para ninguém, não devemos abrir o nosso coração para ninguém, não devemos pedir ajuda para ninguém. Eu sei que você já ouviu isso, como eu já ouvi, por diversas vezes. E em certas situações isso se aplica, em certas situações isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta que se aplica em todos os casos. Há situações realmente que não cabe você abrir para pessoas que não sejam pessoas da sua família. E às vezes tem coisas que nem para pessoas da sua família você abre, só você e Deus. Mas também eu entendo que existem situações em que Deus usará pessoas como instrumento, em que Deus usará pessoas como um canal de bênção para trazer a você um fortalecimento, para trazer a você uma graça de Deus, para trazer à tua vida um renovo. Tem pessoas que serão imprescindíveis e que Deus usará para levantar outras vidas, e que Deus usará para levantar outras pessoas, ou que Deus usará para realizar um milagre na tua vida. E nós temos um exemplo clássico disso na Bíblia Sagrada, vários exemplos, mas eu quero citar um aqui que o Senhor me fez vir à mente, que é o caso da mulher sunamita, o episódio da vida dela com o profeta Eliseu. Você já bem conhece a história, que está lá em 2 Reis 4. O profeta encontra com essa mulher sunamita e pergunta a ela como é que ela ia, como é que ela estava. E diz-nos ainda a palavra do Senhor, lá para o versículo 27 do capítulo 4, se não me falha a memória, do 2º livro de Reis, que o Senhor não revelou ao profeta Eliseu, apesar de ser um homem a quem Deus tudo mostrava, a quem Deus tudo revelava, o Senhor não revelou a ele a aflição que havia na alma daquela mulher, a dificuldade que ela estava vivendo. Tão somente o Senhor colocou Eliseu na frente daquela mulher, sem falar do problema que ela estava passando. E quando Eliseu pergunta, no primeiro momento ela talvez pensa: eu não vou choramingar, eu não vou falar dos meus problemas para ninguém. E aquela mulher dá uma resposta que falseia a realidade que ela está vivendo, e ela diz:
vai tudo bem comigo. Vai tudo bem na minha vida, e o filho dela estava morto, acabara de morrer. E de repente ela cai em si, vê que aquilo não é uma verdade, ela se volta aos pés do profeta e começa a chorar e fala toda a verdade para o profeta. Se ela resolvesse não contar para aquele homem que foi enviado como instrumento de Deus, que foi enviado para trazer um auxílio, um socorro para a vida daquela mulher, se ela por meio do orgulho resolve ficar quieta, eu creio que a bênção daquela mulher ou não aconteceria, ou talvez fosse adiada, né? Talvez o profeta iria embora, porque a Bíblia é bem clara ao mencionar no versículo 27, que o Senhor não revelou a Eliseu o que estava acontecendo. Ou seja, o Senhor queria que ela expressasse com seus próprios lábios que ela precisava, né, de um socorro, que ela precisava de uma ajuda do profeta, do homem de Deus. Eu não sei, às vezes o orgulho não deixa nem você pedir ajuda. Às vezes o orgulho não lhe permite nem expor uma situação de desespero para que outras pessoas de Deus, que Deus colocou diante de você, no seu caminho, possam te ajudar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero profetizar. Eu tenho certeza que Deus tem levantado um homem e mulheres para estarem próximas e próximos a você. Pessoas que vão servir como verdadeiras colunas, como verdadeiras bênçãos, como verdadeiros canais de Deus para te abençoar. E se você estiver vivendo um momento desses, que está precisando da ajuda de alguém, faça como aquela mulher sunamita. Ela se jogou aos pés do homem de Deus e falou: eu preciso da sua ajuda. Eu não vou te deixar enquanto você não for comigo até a minha casa, enquanto você não for ver meu filho. O profeta quis enviar Geazi. O profeta quis enviar o seu moço e falou que ele iria botar o bordão dele sobre o corpo do menino. Mas ela disse: não, eu não quero que você envie um terceiro, eu quero que você vá. E diz que Geazi foi à frente e fez conforme Eliseu falou, botou o bordão e nada aconteceu, o milagre não aconteceu. Mas quando o profeta chegou e jogou o seu corpo sobre aquele corpo morto daquela criança, o milagre de Deus aconteceu na vida daquela mulher. E ela pôde glorificar o Senhor, porque o filho dela foi entregue pelo profeta com vida. O que eu quero dizer para você, que Deus tem chamado a mim e você. Deus tem chamado e tem nos comissionados para sermos pessoas que sirvam de fortalecedoras de vida. Pessoas que sirvam de ajudadoras de vidas que estão sofrendo, de vidas que estão fracas, de vidas que estão necessitadas. Alegrar com os que se alegram é muito fácil. O difícil é chorar com os que choram. Mas a palavra de Deus nos diz bem claro, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 12 diz que Ele tem nos chamado para fortalecer as mãos fracas e os joelhos vacilantes. É para isso que Deus tem me comissionado, é para isso que Deus tem comissionado você. E um exemplo disso foi o que aconteceu com Moisés, que você bem conhece também a história. Em dado momento, na peleja do povo de Israel contra os amalequitas, a Bíblia nos conta que Moisés deu ordem a Josué para que Josué reunisse os homens e fosse para o campo de batalha pelejar contra os amalequitas. E Deus determinou a Moisés que Moisés ficasse em cima de um cume de um monte com as suas mãos erguidas. E Moisés, assim, obedecendo a palavra do Senhor, Moisés ficou com as suas mãos erguidas de pé. Só que a peleja se estendeu. Há pelejas que nós pelejamos que nós não vamos ganhar todas as pelejas. Às vezes, dentro de uma guerra, tem pelejas que nós perdemos. E era isso que começou a acontecer com o povo de Israel. Quando Moisés, com suas mãos cansadas, já não conseguindo aguentar por horas, manter as suas mãos erguidas, seus braços começaram a ficar pesados e arriar. Deus toca no coração de Deus toca no coração de Arão e eles falam: nós não podemos ficar parados assistindo as mãos de Moisés cansadas, o corpo de Moisés cansado, e não ajudarmos Moisés nessa batalha, não ajudarmos Moisés nessa peleja. E a atitude que Arão e Hur tomaram, primeiro foi pegar Moisés e colocar um assento debaixo dele, uma pedra para que ele pudesse descansar os joelhos dele,
para que ele pudesse descansar as pernas dele, que eu creio que já estavam já inchadas, já estavam até talvez trêmulas, como diz no capítulo 12, no versículo 12 de Hebreus. E botaram Moisés assentado, e cada um ficou de um lado, outro do outro, segurando as mãos de Moisés, erguendo as mãos. E assim o povo de Deus alcançou a vitória. E assim o povo de Deus, né, venceu os amalequitas. Eu quero dizer que Deus vai levantar homens e mulheres, que no momento que você chegar ao seu limite, no momento que a prova estiver muito grande, eu sei que Deus não dá prova maior do que nós podemos suportar, mas a palavra de Deus me diz que o mesmo Deus que dá a prova também dá o escape. Nesses momentos que você olhar para um lado, olhar para o outro e achar que é o fim, achar que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, Deus vai levantar pessoas, nem que seja o Espírito Santo, Ele vai levantar suas mãos, vai sustentar os teus braços, para que as suas mãos não venham ficar arriadas, para que os seus joelhos não venham ficar vacilantes. Eu já quero adentrar aqui no tópico 2, eu não vou adentrar no tópico 3. No tópico 3, já vou adiantar o que fala da inspiração de Lutero, que era um homem que, além de ser um teólogo, além de ser um homem com grande conhecimento bíblico, ele era também um músico, que tocava laúde, um instrumento de corda. E ele se inspirou no Salmo de número 46 para fazer uma das suas maiores composições, Castelo Forte. E é isso que fala o tópico de número 3, que nós não adentraremos com detalhes, mas eu quero adentrar com você ainda no tópico de número 2, que tem o seguinte título: Completa confiança no agir de Deus. Acabamos de estudar, para deixar aqui bem organizado o nosso pensamento, acabamos de estudar Deus como nosso refúgio, Deus como a nossa fortaleza, falamos sobre a fragilidade do homem, a fragilidade da humanidade frente ao poder e ao socorro de Deus que vem ao encontro dessa fragilidade. Agora estaremos falando da completa confiança no agir de Deus. E eu quero ler rapidamente, eu não li no tópico 1, mas quero ler com você. E peço que você mantenha a sua atenção aqui. Eu sei que é difícil manter a atenção por meio de uma live, mas eu quero te pedir aqui, faça esse esforço, mantenha a atenção aqui enquanto eu leio. Diz assim: o salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir de Deus. Aí no tópico 2.1 diz: a confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes transportem para o meio dos mares, não temeria. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, e Ele trará o escape. O que nós lemos aqui é algo maravilhoso. A confiança que prevalece em meio ao caos. O salmista está falando ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ou seja, como um comentarista bem ressaltou, um monte significa uma base sólida, uma base firme, aonde que, se nós formos traçar um paralelo aqui com a nossa vida, significaria dizer monte, o lugar onde nós depositamos a nossa confiança, o lugar onde nós depositamos a nossa esperança, porque muitas das vezes no monte nós confiamos nas nossas capacidades, muitas das vezes no monte nós confiamos no nosso intelecto, muitas das vezes no monte nós nos sentimos seguros por causa da nossa capacidade econômica, mas tudo isso que nos traz segurança, e eu não vou negar para você que essas situações podem sim nos trazer um certo sentimento de segurança. Você ter um plano de saúde, você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa condição de vida, isso traz sim uma certa segurança para nós. Não estou aqui para negar isso.
Mas o que o salmista está dizendo ainda é que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, ainda que a base sólida, onde tudo isso que te traz segurança, que é passível de ruir, esse monte seja lançado no meio do mar. Que no meio do mar as águas rujam e se perturbem, e os montes começam a se abalar pela braveza das águas. Ainda assim o salmista está dizendo que ele continuaria a confiar no Deus de Jacó. Porque a nossa confiança não deve estar no dinheiro que nós temos. A nossa confiança não deve estar na capacidade intelectual que nós possuímos. A nossa confiança não deve estar depositada num plano de saúde bom que nós possuímos. Porque tem enfermidades que os médicos não podem curar. Tem problemas que o dinheiro não pode resolver. Tem situações que nós ficamos de pés e mãos atadas, com todos os recursos que temos. É literalmente um monte que foi lançado ao meio do mar. Eu não sei se talvez você esteja vivendo uma situação dessas, mas eu quero dizer para você, o monte pode estar no meio do mar. A água pode estar parecendo que vai acabar com o monte, que vai levar tudo que você tem neste monte, que vai levar tudo que você construiu ao longo da sua vida. Mas eu quero te dizer que o Deus de Jacó é o teu refúgio. O Deus de Jacó é a tua fortaleza. Ainda que você olhe para o lado e não tenha uma pessoa que possa ser um socorro. Porque eu, como ser humano, como eu já bem te falei, eu posso servir como socorro, porque Deus pode me usar como instrumento. Mas eu não tenho o atributo da onipresença. Por mais que às vezes eu queira te ajudar, por mais que às vezes eu queira te estender a mão, eu posso não ser um socorro bem presente na hora da tua angústia. Porque na hora da angústia eu posso não estar por perto. E mesmo que esteja por perto, posso não ter eu a capacidade de te ajudar. Mas o meu Deus, como nós lemos nesta manhã, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está contigo em todos os momentos. Ele está contigo na hora da dor. Ele está contigo na hora da adversidade. Ele está contigo na hora da luta. Ele não te deixa um segundo sequer. Porque o guarda de Israel não dorme. Eu não sei se você pode compreender o que eu estou te falando. Mas Deus não te deixa só. Deus não te deixa sozinho. Você pode estar no meio do mar. O monte pode estar sendo abalado. O monte pode estar sendo destruído pela força das águas. Mas continua crendo. Porque se você tiver fé, como diz o louvor, sua fé vai ser provada. Mas se você romper em fé, você vai caminhar por cima das águas. Foi isso que aconteceu com Pedro, você lembra? Eu vou apenas avivar aqui a tua memória. Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos 5 pães e 2 peixinhos. E tendo realizado esse milagre, Jesus dispensou os discípulos e falou: olha, vão para o outro lado do mar da Galileia, vão para a outra banda do lago. Enquanto isso eu dispenso a multidão. Então os discípulos fizeram como Jesus falou e foram para o outro lado, rumo ao outro lado do mar. E depois que Jesus dispensou a multidão, diz-nos a palavra do Senhor que ele foi orar, se retirou para orar. E nesse ínterim, uma grande tempestade começou a assolar o barco dos discípulos. O vento começou a soprar muito forte. As ondas começaram a bater contra o barco e eles começaram a ficar aterrorizados, começaram a ficar com medo. Porque no meio do mar, ainda que o nosso barco seja forte, ainda que seja o Titanic, quando os ventos começam a soprar, nós começamos às vezes a ter medo, nós começamos a ter dúvidas, nós começamos a ficar às vezes paralisados pelo medo. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. E narra-nos a palavra do Senhor que em meio ao mar bravio, em meio à tempestade, de repente eles veem a figura de um homem andando, que eles reputam ser um fantasma, e eles começam a gritar de medo, eles começam a ficar apavorados, achando que estavam ali diante de uma assombração, diante de um fantasma. E de repente, quando Jesus viu essa reação dele, Jesus olha para Pedro e diz: não tema, sou eu. E Pedro diz para Jesus: Senhor, se é realmente tu, Senhor, permita que eu vá até a ti, permita que eu vá até contigo. E o Senhor falou: vem, Pedro, pode vir. Enquanto Pedro estava focado na pessoa de Cristo, enquanto Pedro estava focado no seu refúgio, na sua fortaleza, no seu socorro bem presente, a Bíblia me diz que ele começou a caminhar por cima das águas, talvez até sem perceber que estava caminhando, em cima das águas que rugiam, em cima das águas que se perturbavam.
E ele começou a andar em direção ao seu Senhor, em direção ao alvo. Mas em dado momento a palavra de Deus me narra, me diz que ele deixou de olhar para o alvo, deixou de olhar para o seu refúgio, para o seu socorro, e começou a olhar para as circunstâncias que estavam ao seu redor. Começou a olhar para a água agitada, começou a olhar para o vento, e de repente ele começou a ser tomado de um medo, de uma incredulidade, começou a afundar, e ele começou a gritar: Senhor, socorre-me que estou afundando. E o Senhor, por misericórdia, estendeu as mãos para Pedro e disse: homem de pequena fé, homem de pequena fé, e puxou Pedro que estava afundando. Muitas das vezes nós vivemos situações como Pedro viveu. Nós até estamos indo muito bem, começamos muito bem, mas no meio da nossa caminhada, nós paramos e começamos a olhar para o vento. Começamos a olhar para o barulho do vento, o que estão falando, o que estão dizendo. Você não vai conseguir, você não vai chegar até lá. Não tem jeito para a tua vida, está repreendida em nome de Jesus. A palavra de Deus nesta manhã para você é uma palavra de vitória. Continue marchando, continue indo em frente. Que o Deus de Jacó é o teu refúgio, o Deus de Jacó é a tua fortaleza. E Ele irá te socorrer. Ainda que por momentos de fragilidade da sua fé você comece a afundar, Ele vai estender a sua mão. Ele te diz: não tema, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. É essa palavra que o Senhor me trouxe para transmitir ao teu coração. Que o Deus de Jacó está contigo. Não tema, porque Ele te guarda. Não tema, porque Ele cuida de você. E para nós encerrarmos agora o tópico 2.2, fala sobre a cidade de Deus. Eu não vou ler, porque o nosso tempo já foi embora, mas está fazendo alusão ao versículo de número 4, que diz que mesmo que os montes se transportem para o meio dos mares, e haja águas que rujam, se perturbem, um cenário de barulho, um cenário que traz medo, mesmo que isso aconteça, no versículo seguinte, no versículo 4, a Bíblia traz uma situação totalmente diferente, contrapondo as águas que rugem, se perturbam. O Senhor diz que para aqueles que confiam nele, para aqueles que têm o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E eu já falei para você no início, eu vou repetir aqui para nós terminarmos. Fisicamente falando, que cidade de Deus é essa? Espiritualmente eu já disse que é você. Eu sou a cidade onde Deus habita, eu sou a cidade onde Deus mora. Mas fisicamente, essa cidade de Deus, ainda que não esteja escrito de forma expressa que é Jerusalém, mas nós vamos ver com base na Bíblia que é Jerusalém, não tem como ser outra cidade. Como você afirma isso, presbítero Alexandre? A palavra de Deus nos fala no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, no versículo 6, que diz assim, o versículo: escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, para que ali seja a minha cidade. Jerusalém sempre foi conhecido como a cidade de Deus, a cidade que é a morada do Senhor, a cidade onde Deus habita. A gente vai ver isso até mesmo aqui, pertinho do texto base. Estamos estudando sobre o Salmo de número 46, no Salmo 48, diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Qual é a cidade que tem o santo monte? Jerusalém. Que santo monte é esse? É o monte de Sião. O monte onde tinha a fortaleza dos jebuseus, que no tempo do reinado de Davi tomou essa cidade fortificada. Tendo em vista a interrupção do nosso áudio, uma vez que a capacidade do celular fez com que o vídeo parasse, estamos retomando aqui, para finalizarmos a nossa lição, e terminamos dizendo acerca do Monte de Sião, que foi o monte conquistado por Davi na época do seu reinado, que foi tirado das mãos dos jebuseus, e Davi passou
a tomar conta dessa fortaleza, dessa fortificação, que era uma fortificação dos jebuseus. Então não há dúvidas de que no aspecto da Jerusalém física, nós estamos tratando ali no Salmo de número 46, no versículo 4, ainda que não esteja escrito expressamente o nome Jerusalém, estamos sim tratando da cidade de Jerusalém, ali como bem mostrei. E o que é mais importante dentro desse aspecto, ressalta o aspecto não físico da Jerusalém cidade, da Jerusalém polis, mas o aspecto espiritual, que nós somos a cidade de Deus, como falei. E outra questão, não menos importante, que cabe nos destacar aqui, é que com a nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento, eles deixaram de enfatizar o apego, o amor à Jerusalém física, a Jerusalém polis, aqui da terra, terrena, e começaram a valorizar muito mais a Jerusalém que é do alto, a Jerusalém que é de cima. Prova disso é que em Gálatas, no capítulo 4, no versículo de número 26, está escrito assim, pelo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia: a Jerusalém de cima é livre. Eu quero falar que a Jerusalém aqui da terra, por mais que seja uma cidade escolhida por Deus, por mais que seja a cidade do povo de Deus, é uma cidade onde existe o pecado, é uma cidade onde existe a dor, onde existem lágrimas, é uma cidade onde existe a corrupção, onde existem as mazelas humanas. Por mais que tenha um povo de Deus ali, é uma cidade sujeita ao pecado do homem. Mas a promessa que nos aguarda, a promessa que nos espera e pela qual temos lutado, pela qual temos vivido, porque a palavra de Deus nos diz que o reino dos céus, ele é tomado à força e é daqueles que dele se apoderam. A nova Jerusalém, que está prometida para mim e para você, ó crente, e para todos quanto crerem no nome de Jesus, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade cujas ruas são ruas de ouro, de cristal, rua de jaspes, rua de diamante. É uma coisa esplendorosa, uma coisa maravilhosa. Lá ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a Jerusalém de cima é uma Jerusalém livre. E todos nós que somos livres, um dia entraremos lá. E todos nós que somos livres, um dia estaremos lá perante o Senhor, face a face, na Sião celestial, na Jerusalém eterna. Essa é uma glória, um privilégio que você tem, que nós temos motivo de sobra para adorar o Senhor, para glorificar Ele, porque além de um dia estarmos com Ele nos céus, além de um dia estarmos com Ele na Nova Jerusalém, Ele ainda, enquanto estamos nesse corpo corruptível, enquanto estamos nesse tabernáculo, que é um tabernáculo que é como a glória da erva e da flor que vai murchar um dia, enquanto ainda estamos aqui neste corpo de ignomínia, neste corpo de humilhação, neste corpo imperfeito, ainda assim, por suas misericórdias, o Espírito dele habita em nós, ele está conosco todos os dias, ele tem nos adotado, e pelo Espírito que clama Abba Pai, somos feitos filhos de Deus, filhos e herdeiros da promessa. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E para nós finalizarmos a nossa lição, eu quero destacar aqui com as palavras do próprio comentarista no tópico 2.2, que fala assim: são muitas as lições e vários detalhes, contudo é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente. As palavras agora que ele vai citar são as palavras do Salmo 46. Rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus a ajudará ao romper da manhã. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo, presença, provisão, auxílio e senhorio. Mais uma vez eu digo, nós somos essa cidade. Deus ajudará esta cidade ao romper da manhã, Ele está no meio dela.
Ele habita em você. Se valorize. Tem um hino que diz: quero que valorize o que você tem. Você é a morada de Deus, você é a nação eleita, sacerdócio real, o povo adquirido, a nação santa do Senhor. E para nós finalizarmos, eu quero te pedir neste momento, onde você estiver, se você puder curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos neste momento, que eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. E se você puder, ore pela minha também, que é louvável que oremos uns pelos outros. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Deus, no desfecho desta lição tão maravilhosa, no desfecho dessa lição que o Senhor tem falado de uma forma ardente aos nossos corações, eu te peço, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, não por merecimento, mas por tua graça, que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, que o Senhor continue a falar conosco, que a tua palavra, Senhor, venha frutificar, que a tua palavra, Senhor, venha cair numa boa terra. Vá agora, Senhor, ao encontro das vidas que estão sedentas de ti, das vidas que estão em atos de desespero, das vidas que estão, Senhor, aguardando o teu socorro, que estão aguardando o socorro bem presente que vem das tuas mãos, que estão esperando em ti, que é o refúgio, Senhor, de Sião, que é o refúgio de Jacó, que é o refúgio do teu povo. Em nome de Jesus, o teu filho amado, eu te peço, ó amigo Espírito Santo, tu que habita nesta cidade, que somos nós, a cidade de Deus, ajude-nos, intercede por nós, que muitas das vezes não sabemos nem pedir como convém. E para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça-nos brilhar como o Senhor verdadeiramente, o Senhor tem nos chamado como luz do mundo. Faça-nos sermos como sal da terra, e que sejamos pessoas fortalecedoras, que sejamos pessoas que sejam esteio da verdade, que sejam coluna na casa do nosso Deus, para a tua obra, Senhor, não sofrer, e para que haja crescimento por meio das nossas vidas, é que eu te peço e te agradeço em um nome santo de Jesus Cristo. E eu quero já me despedir de todos os ouvintes, internautas, e dizendo até a próxima. Já estou com saudade, porque esta lição foi uma lição gloriosa, foi uma lição maravilhosa. Eu senti a presença do Senhor, senti a glória do Senhor, e eu sei que com você também não deve ter sido diferente. Né? Se você quiser as revistas, eu estou com revista, o pastor Francisco está com as revistas também. Procure. Deus tem algo de especial para a tua vida, Deus tem algo de especial para nós. Vamos salmodiar. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, vamos louvar o Senhor com cânticos, com alegria, com júbilo, com palmas, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E está encerrada esta EBD em nome de Jesus.